Bom dia, amigos. A lição de hoje fala sobre o conflito do Rei do Norte com o Rei do Sul. Esse não é um tema fácil. Aliás, a maioria dos teólogos pouco fala a respeito deste assunto. A maioria prefere silenciar-se por ausência de elementos fáticos que nos ajudem a entender exatamente o que está se passando. Muito bem. Quando você pega, por exemplo, o comentário bíblico adventista, você não tem uma incursão muito grande dentro do assunto. E alguns outros livros, como por exemplo o professor Araci Melo, né, ele já é mais contundente em argumentar sobre esse assunto. O fato é que muitos se debatem sobre o tema, mas eu entendo da seguinte forma, veja se você concorda comigo. Nós aprendemos já o princípio que existe estampado dentro do livro de Daniel, que é o princípio do paralelismo progressivo sintético. Que é isso? É uma ideia muito simples. O paralelismo progressivo sintético nada mais é do que a repetição de uma mesma visão com ampliação dos seus detalhes. No capítulo 2, nós tivemos a estátua de Nabucodonosor, com seus simbolismos, que são os mesmos simbolismos dos animais no capítulo 7, mas com uma diferença. Lá no capítulo 7 há muito mais elementos adicionais. E, à medida que o livro vai se desenvolvendo, os elementos vão se ampliando, e se ampliam ainda mais no livro do Apocalipse. Então, diante dessa ideia, veja só, lá no capítulo 7, nós temos um chifre, e esse chifre, ele cresce para cima, e ele apresenta depois 4 direções geográficas: norte, sul, leste, oeste. E o capítulo 10, a partir do verso 40, está fazendo referências, muitas referências, a essas posições geográficas. Então nós não poderíamos desassociar a ideia do Rei do Norte e do Rei do Sul do que seriam esses 4 chifres, que nada mais são os 4 generais de Alexandre o Grande, depois da queda do seu império. E neste particular, nós temos uma ideia interessante. O rei do sul, Ptolomeu IV. O rei do norte, o Seleucidas. Ora, o apóstolo Paulo, ele é muito claro em dizer que o trono de Deus se encontra, o trono de Satanás se encontra lá em Pérgamo. Pérgamo hoje está na Turquia. A ideia defendida pelo professor Araci Melo nesse livro. É de Pérgamo que o catolicismo se implantou no Oriente. E nas viagens que nós fazemos à janela 1040, é muito forte e muito evidente a ideia de relação de catolicismo com o mundo muçulmano. Eu precisaria de mais tempo para falar sobre isso, mas são as mesmas similaridades. O terço, a imagem da Virgem Maria, né, aquela senhora com a ideia do manto, a batina do sacerdote, a conta de orações, o famoso terço de orações, a repetição das orações, as celas dos monges e dos sacerdotes muçulmanos, dos imãs muçulmanos, são idênticos, são similares. Okay? Então, o mundo muçulmano tem raiz dentro da mesma raiz do catolicismo. Tá? E nós estamos falando no Rei do Sul, que é simbolizado pela apostasia. E não faz muito sentido que o Rei do Norte, que sempre representa a contrafação de Satanás, na maioria das vezes na Bíblia, com raras exceções, quando alguém vem do norte é alguém ligado a Satanás, que Satanás esteja lutando contra ele próprio, para lutar contra a apostasia, como deu a entender aí o autor da lição desse trimestre. Muito bem. Nós temos uma história muito interessante. Antíoco Epifânio, ao sacrificar uma porca no altar em Jerusalém, ele o fez desafiando os Seleucidas. Ele não tinha ordem para fazer isso, mas fez assim mesmo. E causou grande tumulto, sofreu muitas reprimendas por causa disso. Houveram conflitos por conta dessa situação. E aí então você me pergunta, mas como vamos associar essa ideia
a ideia de que tudo isso está ligado ao tempo do fim. Bom, é inevitável entender os aspectos também da invasão francesa ao Egito em 1798, é um fato histórico, mas eles não têm todo o condão que está descrito em Daniel, capítulo 11, os versos 40 e em diante, de um conflito armado. O Napoleão chegou no Egito de braços abertos, como salvador da pátria, não teve dificuldade nenhuma para poder dominar o Egito. Tá? E aí vocês podem ver essa foto aí, por exemplo, que foi tirada lá das pichações nos templos egípcios que Napoleão Bonaparte colocou por lá. Né? Levou muita coisa, o Louvre hoje está repleto de material do Egito por conta de Napoleão Bonaparte e dos seus pesquisadores que carregaram as coisas para lá. O fato é que não dá para elucidar tudo isso. E por que eu acredito que não dá para elucidar tudo isso? Por uma razão muito simples. O Espírito de Profecia fala que as verdades mais profundas só serão reveladas quando as verdades mais evidentes forem estudadas. E um dos aspectos que falhamos é em entender e pregar as 3 mensagens angélicas. A questão das 3 mensagens angélicas, a profecia de Daniel 9, 24 a 27, ou seja, as 2.300 tardes e manhãs, e as 70 semanas de Daniel, elas precisam ser vividas, pregadas, anunciadas com maior força, com maior fulgor. E nós estamos falhando nisso. E ao falharmos nesses aspectos, nós não teremos os olhos abertos para compreender coisas mais profundas. Mas, sinceramente, eu acredito que essas questões do Rei do Norte e do Rei do Sul já ficaram no passado. São desdobramentos do paralelismo progressivo sintético que nós vemos no livro de Daniel. E se elas estão associadas a um desdobramento dessas questões, elas já afirmaram nesse aspecto. E o livro do Apocalipse vai confirmar isso. É muito importante lembrar das questões que João apresentou lá adiante e que serão estudadas daqui para frente. Querido, a suma de todas as coisas é: nós precisamos nos aprofundar na verdade salvífica da terceira mensagem angélica. Precisamos vivê-la, pregá-la e anunciá-la, sem a qual nós não alcançaremos a salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.